Muito bem, estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje falando com a professora Olga Regina Zigueli Garcia, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, e a enfermeira Silvana Pereira, do Hospital Universitário, o HU UFSC. A nossa conversa é sobre o Dia Internacional da Mulher, evento celebrado em 8 de março. Para fechar agora nesse último e terceiro bloco, eu queria falar um pouquinho dos direitos trabalhistas das mulheres. Como estão as condições de trabalho das mulheres na UFSC? Isso, vocês que atuam diretamente, eu diria assim, in loco, né? Como é que vocês veem essa situação toda? Que somos mulheres trabalhadoras da UFSC. Exato. Se a gente pensa nas condições de trabalho como um todo, né? A primeira questão, que é uma questão essencial, por exemplo, é o direito às mulheres terem a possibilidade de deixar, as mulheres e os homens, né? Estou fazendo uma fala até machista agora, dizendo como se os filhos fossem responsabilidade só das mulheres. Estou reproduzindo essa questão cultural de que muitas vezes as mulheres é que têm que sair em busca de escolas de educação infantil para poder deixar seus filhos enquanto trabalho, né? Então, hoje no serviço público a gente já tem um reconhecimento, inclusive de um tempo maior, de licença de gestação, né? Se a gente pensa o direito à amamentação como um momento importante depois que a mulher volta ao trabalho, né? Que ela possa ter esse contato, mas isso são questões gerais que de uma certa forma estão resolvidas. Quando a gente vê a representação das mulheres em cargos de chefia e cargo de mando, isso muda completamente. Se você pensa que, por exemplo, no Brasil nós somos 50% de mulheres eleitoras, nós não temos nós temos uma representação de 10% na Câmara Federal. Se mexer em Olha a nossa Câmara de Vereadores do município de Florianópolis. Se mexer em termos de liderança... Se a gente pensa isso do ponto de vista da representação de um grande número de cargos de chefia, de cargos que têm maior responsabilidade, e não só na UFSC, a UFSC, como a professora Olga falou, ela é reflexo da universidade. Então a gente percebe que existem algumas inequidades nesse sentido. É necessário pensar um pouco mais a respeito disso, né? De como isso trata. Eu venho de um local de trabalho, a enfermagem, 90% da equipe de trabalho da enfermagem é composta de mulheres, em todos os níveis. Auxiliar e técnicos de enfermagem, assim como as enfermeiras, são ampla maioria. Então, se a gente pensar que tem mulheres que estão na sua vida reprodutiva, que muitas delas têm a licença, então é claro, você tem que ter uma previsão do ponto de vista de suporte das equipes, que dê condições de substituição nessas licenças para você garantir uma qualidade de trabalho. Elas não podem ser discriminadas por ser mulheres, por atuar, porque muitas vezes isso pode acontecer. Então é importante, e o que a gente percebe que na UFSC algumas vezes tem faltas de dados sobre isso. Hoje eu entrei na página da UFSC, tem lá um dado sobre UFSC em números, para tentar trazer aqui quantas mulheres somos na UFSC, de técnicas administrativas, de professoras e de alunas de todos os níveis. Não existe este dado, então eu não posso te dizer hoje, afirmar quantas mulheres somos na UFSC, porque esse dado não está visível. Não está disponível. Não está disponível, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido, e eu acho que momentos, oportunidades como esta é importante para a gente refletir. Eu só queria registrar aqui que foi a assistente social Lúcia Junks, da Pró-Reitoria da Prodegesp, que numa conversa que a gente já teve, já fizemos um projeto de extensão, nos procurou no sentido de que a gente desse essa visibilidade para o 8 de março para as mulheres da UFSC. Então, eu acho que é importante publicamente registrar. Agora, para fechar, eu queria falar também sobre a questão de estudos, né? Grupos de estudos e que promovem, no caso, essa relação mulheres-homens, esses dados, esses grupos, que a professora inclusive atua, né, num desses grupos, a importância, né, dessa troca de conhecimento,
isso é disseminado ou isso fica fechado, é apenas publicado? Como é que funciona, professora? Olha, nós temos no Centro de Filosofia de Ciências Humanas 2 grupos, um Instituto de Estudos de Gênero, que é o IEG-UFSC, e temos também o Núcleo de Identidade, Gênero e Subjetividade, o NIGS-UFSC, que são grupos que se dedicam a estudar todas as questões relativas a gênero. Mas não são os únicos, nós temos mais, tem margens da psicologia, temos grupos nas letras, temos em outros, na história, o LEG na história, temos parceria com a UDESC, com o laboratório de gênero da UDESC, então nós estamos... O IEG mesmo, ele não é um grupo de professoras só da UFSC, pesquisadoras só da UFSC, tem pesquisadoras de outras universidades, e a gente tenta fazer trocas entre universidades e estudar essas questões de gênero, trazer à tona, dar visibilidade e divulgar. Por exemplo, agora mesmo, dia 3, sexta-feira agora, a gente encerrou, promovido pelo IEC, numa parceria com o MEC, com a CECADI, o curso de Educação e Gênero e Sexualidade na Escola. Foram formados 140 pessoas, a grande maioria professores de escola pública estaduais, municipais, federais, mas também militantes de ONGs, representantes da Comissão de Homoafetividade, da OAB, do Conselho Estadual da Mulher. Eles não atuam só internamente, eles atuam também com a comunidade externa. Sim, com a comunidade externa, tem um projeto muito interessante que é o projeto Papo Sério do NIGS nas escolas de ensino médio, onde são trabalhadas todas essas questões de violência, são visibilizadas. Eu acho que nós estamos num bom caminho. Há muito por fazer ainda, com certeza. Quando a Silvana fala em relação a mulheres trabalhadoras na UFSC, a gente não pensa só em servidoras da UFSC, nós temos alunas mães trabalhadoras, nós temos alunas mães que amamentam. Estamos pensando em montar uma sala de apoio ao aleitamento materno nos centros de ensino. São projetos que não quase inviáveis a curtíssimo prazo, mas são projetos que estão no horizonte da administração central, para que as mulheres tenham melhor condição de trabalho, de estudo, de permanência na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem. E para fechar, estamos aí, eu diria assim, numa era de redes sociais, né? Como é que vocês estão vendo, por exemplo, essa exposição das mulheres nas redes sociais, né? Há também muita violência ainda por detrás, eu diria assim, da infinidade aí de redes sociais que temos, né? Eu te diria assim, na minha percepção, o machismo, diferente do que a gente pensa no imaginário, ele não vem só do homem. Nós, mulheres, temos muitas atitudes machistas também. E repassamos essa atitude, queiramos ou não, mesmo que a gente não queira que seja assim, na prática, a maioria das mulheres é quem educa efetivamente os filhos. E elas continuam reproduzindo. Hoje eu estava dando uma aula e dizendo para as minhas alunas de sexualidade que, por exemplo, se eu chegar numa sala de aula e sentar de perna aberta, eu, mulher, alguém vai perguntar, nossa, agora se eu sentar e cruzar a perna, ninguém vai estranhar, porque é esperado de mim que uma moça, como a Silvana está sentada, como eu estou sentada, de perna cruzada, e não assim de perna aberta. Agora, quantos de nós e quantos meninos continuam ouvindo as suas mães, cruza as pernas, menina, não é bonito uma menina de perna aberta. Então a gente acaba reproduzindo vários conceitos machistas sem se dar conta. Ao mesmo tempo que nos choca ver posições racistas e machistas e preconceituosas das mais difíceis, ao mesmo tempo ela mostra para nós qual é essa sociedade que está aí. Ainda ontem estava reproduzindo algumas falas, que ainda estava lá, 20 posts que tinham nos Instagram e outros falando da importância do feminismo nos dias atuais, de figuras públicas fazendo comentários horríveis. Né? Um deles era
da Jane Fonda, que deu um depoimento da sua violência sexual, e um apresentador, né, de uma rede de televisão pública, numa rede de televisão, grande rede de televisão nacional, dizendo o que eu tenho a ver com isso, certo? E outros vários por aí, né? Então, acaba que dá muita visibilidade e é importante para a gente trabalhar com isso no sentido de nos colocar o tamanho do nosso desafio. E nesse sentido a gente quer, além desse movimento de mulheres, chamar todos os homens, porque é importante que os homens dialoguem entre eles. Quando vocês perceberem ações machistas e preconceituosas e atos violentos contra as mulheres, converse com outros homens e digam, não, isso não é legal. Converse com os filhos de vocês no sentido de que esse papo seja também de homem para homem. Então a gente faz essa chamada aqui, porque acabar com a violência contra as mulheres não é simplesmente só nós estarmos na rua. Os homens têm que assumir que isso é um problema deles também. Tem que se envergonhar disso e tem que buscar mudar esse tipo de comportamento. E não há saída a não ser a educação. A educação é a saída. Exatamente. Muito bem, chegamos ao final de mais um UFSC Entrevista, a edição desta semana. Hoje falamos sobre o Dia Internacional da Mulher, evento celebrado em 8 de março em várias partes do mundo. Agradecemos aqui a presença e a participação, né, da professora Olga Regina Zigueli Garcia, do Departamento de Enfermagem da UFSC, e também a enfermeira Silvana Pereira, do Hospital Universitário, também da Universidade Federal. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado também pela presença de vocês. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima edição do UFSC Entrevista.